Bom dia, pessoal. Tá tudo ok com vocês? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Alexia? Vamos para mais uma semana de aulas remotas, né? Eu espero que todos estejam bem. Kailane, bom dia. Cauê, Letícia Ruiz, Sofia, Maria Eduarda, Thiago Moreno. O pessoal vai se juntando. Tem um pessoalzinho que eu estou vendo que nunca aparece na aula, né? Então, vocês dão um toquezinho nos chats de vocês. Bom dia, Thiago. Yasmin Marques, Guilherme Souza, enfim. Tá tudo ok? Vocês estão me escutando? Vamos para mais uma aula que a gente vai terminar essa aula 6, esse capítulo 6. Vocês já perceberam que a gente está indo bem devagar, porque, na verdade, não adianta a gente correr com isso, né? Eu estou indo bem devagar, que é para a gente poder entender. Até porque a gente não está presente, né? Não tem aquela aula presencial do ladinho, que eu não estou na frente da aula, da classe, né? Mas eu espero que vocês estejam entendendo e qualquer dúvida, chama pelo chat, dá um toquezinho no chat que a gente responde, tá bom? Então vamos lá começar? A gente está na página 464 da nossa apostila, né? E a gente parou no exercício 3, a gente vai para o exercício 4, tá certo? Eu vou abrir a outra tela, que é para a gente poder, deixa eu ver aqui, que é para a gente poder escrever o... vamos ver aqui. Bom, eu acho que é isso. Opa! Estamos sem a tela. Ah, bom. Ei, eu apanho com esse negócio. Apareceu a tela, né? Beleza. Então vamos lá. O 4, exercício 4, está me pedindo... Opa! Esse negócio está andando. O exercício 4... Eita. Não está aparecendo. Ih, tá tudo louco aqui. Tá aparecendo o Cauê Gabriel para mim. Agora apareceu eu para mim. Vou tentar de novo dividir a tela, compartilhar a tela. Complicado aqui o negócio hoje. Exercício 4. Opa, agora foi. Exercício 4. Ele está perguntando se a propriedade distributiva é válida para isso daqui, ó. 2 mais 3, isso tudo elevado ao quadrado, se é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá certo? Esse camarada aqui, ó, é 5 ao quadrado. 2 mais 3 é 5, né? Elevado ao quadrado. E do outro lado, ó, esse camarada, 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Mais 3 ao quadrado vai dar 9. Tá certo? 5 ao quadrado, você sabe que é 5 vezes 5, que vai dar 25. Fechou? O outro, 4 mais 9, esse lado aqui, ó, vai dar 13. Então, você percebe que essa sentença aí, ó, tá errada. Então, a propriedade distributiva não é válida para soma, tá certo? Você percebe que isso daí não vale, que está errado, tá? Então, para o exercício A, não vale. Tá? Não é válida.
Beleza? Então, para o item A, a propriedade distributiva não é válida. Agora, vamos ver o B. É para subtração, né? O item A é subtração, o item B... Perdão, o item A é adição, o item B é subtração, o item C é multiplicação, o item D é divisão, tá? Para o A, a gente viu que não deu, que era a adição. Então, vamos ver se para a... Vamos ver se para... Não. Tá bom. Beleza. O pessoal fica chamando aqui. 8 menos 5, isso tudo elevado ao cubo. Ele está perguntando se é igual a 8 à terceira menos 5 à terceira. Tá certo? 8 menos 5, isso aqui, ó. 8 menos 5 dá 3, elevado à terceira. 8 elevado à terceira é 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar 512. E 5 elevado à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Tá certo? 3 à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. O 3 aparece multiplicando ele mesmo 3 vezes, né? É a base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que está no expoente. Isso daqui vai dar 27. E do lado de cá, isso tudo aqui, ó, 512. A página, Luigi, a página é 464. Ó, no 512 menos 125 deu 387. Então você viu que 27 não é igual a 387. Isso daqui é falso. Então a propriedade distributiva não é válida. Certinho? Não é válida. Ele perguntou se é válida, não é válida. Agora vamos para o item C. No item C, ele está me perguntando se 2 vezes 3 elevado à segunda é igual a 2 à segunda vezes 3 à segunda. Tá certo? Ele está me perguntando isso. 2 vezes 3 dá 6 elevado à segunda. E do lado de cá, 2 à segunda dá 4 vezes 3 à segunda dá 9. Opa, saiu 9 horroroso. 6 elevado à segunda é 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, desse lado aqui deu 36. Do outro lado, 4 vezes 9 também dá 36. Então, para multiplicação, a propriedade é válida. Porque deu uma verdade matemática. 36 igual a 36. Isso daqui é uma verdade matemática, ó. Tá certo? Então, se de um lado deu 36 e do outro deu 36, é porque a propriedade distributiva para potenciação aí nesse caso, né? Ela é válida, tá certo? Depois o item D, ele vai me perguntar se é válida para a divisão. 18 dividido por 6 elevado à terceira, se é igual a 18 elevado à terceira dividido por, por 6 elevado à terceira. Tá certo? 18 dividido por 6 dá 3 elevado à terceira igual 18 elevado à terceira dá 5.832. Eu vou conferir essa conta. 18 vezes igual é 5.832 dividido por 6 elevado à terceira deu 216. É 6 vezes 6 vezes 6. Tá certo? Então, 3 elevado à terceira, esse lado aqui, ó, dá 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3, né? Vai dar 27. E o outro lado, 5.832 dividido por 216, também dá 27. Esse lado todo aqui, ó, essa conta toda, deu 27. Então, você vê que é uma verdade. Isso daqui, ó, é uma verdade matemática.
tá certo? Então, a propriedade é válida. É válida para multiplicação e para divisão e não é válida para a adição e para a subtração, tá certo? Tranquilão? E a gente vai para o exercício 5, tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa escreve no chat que aparece aqui para mim e aí eu respondo se tiver alguma dúvida. Beleza, estamos tranquilos. Tá? Beleza. Então vamos lá no 5. A professora propôs aos alunos que calculassem a seguinte expressão numérica: 4 elevado à terceira vezes 5 elevado à quarta. E aí, o João Vitor e a Ana Raquel apresentaram duas estratégias, né? Então, a estratégia do João Vitor, ele fez... Luigi, número hexadecimal não é o assunto da nossa aula de agora, mas eu vou dar uma respondidinha para você não ficar sem resposta. Hexadecimal são números que têm a base 6 vezes 10. Hexa, 6. Decimal, 10. Então, hexadecimal, ele varia de 60 em 60. Por exemplo, o nosso sistema de horas, ele é hexadecimal, porque ele varia de 60 em 60. 60 segundos, 60 minutos, né? E aí vai por aí. A base dele é de 60 minutos, de 60 em 60. Outro sistema hexadecimal que a gente usa bastante é o sistema dos graus, minutos, né? Eles variam de 60 em 60. Então, cada segundo do grau, né? Dá 1 minuto de grau. E cada minuto de grau, cada 60 minutos de grau, dá 1 grau inteiro. Então, ele também é hexadecimal. O transferidor da gente, quando a gente calcula ângulo, né, ele também vai de 60 em 60. Então, são dois exemplinhos de hexadecimal que a gente tem na nossa vida. Então, vamos voltar lá para o exercício 5. Então, o João Vitor fez 4 à terceira vezes 5 elevado à quarta, e ele fez a estratégia dele, eu vou anotar aqui na tela. Ele fez assim, ó, esse é o João Vitor. Ele fez 4 à terceira vezes 5 elevado à quarta. 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar 64. 5 elevado à quarta é 5, são 4 vezes que o 5 aparece. Então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá certo? Dá 625. E na hora que o João Vitor multiplicou 64 vezes 625, o resultado deu 40 mil. Tá certo? E do outro lado, apareceu a Ana Raquel. A Ana Raquel, ela fez a mesma coisa, a mesma conta, né? 4 elevado à terceira vezes 5 elevado à quarta, tá? Aí o que que ela fez? Ó, 4 elevado à terceira ela manteve, o 5 elevado à quarta ela fez 5 elevado à terceira vezes 5. Tá certo? Ela fez isso daí, tá? Aí ela trabalhou esse pedaço aqui, ó. Ela fez 4 vezes 5, isso tudo elevado à terceira. Eu não sei se você está percebendo, mas isso que ela fez nesse pedaço aqui que eu mostrei agora foi o reverso da distributiva da multiplicação que a gente fez no item C do exercício anterior, tá? Vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, elevado à terceira, vezes 5. 20 elevado à terceira dá 8.000. Vezes 5, que deu 40.000. Tá certo? Duas estratégias diferentes. Numa, o João Vitor só aplicou a potenciação, foi lá e aplicou a potenciação, não esquentou a cabeça. Na outra, a Ana Raquel fez aplicou duas propriedades, né? Primeiro que ela abriu, vamos chamar assim, entre aspas, né? O 5 elevado à quarta, ela fez 5 elevado à terceira vezes 5. É o reverso de uma propriedade que a gente já viu, multiplicação de potência de mesma base. Você mantém a base e soma os expoentes, tá?
Então, aqui, ó, é o reverso de uma propriedade que a gente já viu. E depois ela aplicou outra propriedade, tá? Que ela fez multiplicação e depois elevou a terceira, tá? Ela desfez a propriedade distributiva, tá certo? Então ela aplicou duas propriedades. O João Vitor não. O João Vitor fez só a potenciação e chegou no resultado, tá certo? Então a professora está perguntando, né? Isso daí, o João Vitor fez uma estratégia, a Ana Raquel fez outra estratégia, tá certo? O que, que a questão está pedindo para a gente? Analise as duas estratégias descrevendo o raciocínio que cada aluno utilizou. Então, eu vou escrever o que eu falei agora, tá? O João Vitor. O que, que o João Vitor fez? Ele calculou as potências e efetuou olha lá, calculou as potências e efetuou a multiplicação entre elas. Não esquentou a cabeça, tá? Não esquece que potência é o resultado da potenciação, hein? Então, o que ele calculou, ele aplicou, ele efetuou a potenciação e ele obteve a potência. A potência é o resultado, tá certo? E aí, então, ele calculou as potências e efetuou a multiplicação entre elas. Certinho? O que a Ana Raquel fez? A Ana Raquel separou a potência 5 elevado à quarta. Ela fez 5 elevado à terceira vezes 5. Tá certo? Juntou em uma mesma operação as potências. Nossa, esse juntou ficou horroroso. Ó, juntou as operações com o mesmo expoente. Tá certo? Vou precisar da lousa nova, eu vou apagar isso. Então, ela separou a potência 5 elevado à quarta, juntou em uma mesma operação as potências de mesma base, de mesmo expoente, perdão, né? Com o mesmo expoente. E depois efetuou a multiplicação. Efetuou a multiplicação e depois efetuou a potenciação. Aí no final, depois que ela tinha resolvido tudo de potenciação, ela fez a multiplicação por 5. Tá certo? Então, você percebe que apesar da estratégia da Ana Raquel ser uma estratégia complicada, né? Ela tem muito mais raciocínio, ela demonstra muito mais conhecimento na, na matéria, né? Ela mostra que ela conhece a matéria. O João Vitor não, o João Vitor simplesmente pegou a potenciação, aplicou e fez a multiplicação. Então você vê que entre os dois raciocínios, o raciocínio da Ana Raquel, ele é mais complexo, né? Ele envolve mais conhecimento, né? Não está errado, o João Vitor não está errado, mas ele não demonstra muito conhecimento, ele simplesmente pega a potenciação, vai lá e resolve, tá certo? Então, os dois estão certos, não é impedimento nenhum o João Vitor fazer o que ele fez, os dois estão certos, tá bom? Depois disso daqui, todo mundo entendeu o que o João Vitor fez e o que a Ana Raquel fez? Tranquilo? Beleza.
Então, depois disso aqui, a gente vai entrar lá na página 465. A gente vai entrar lá na página 465 sobre o expoente negativo. Tá certo? Expoente negativo. Até agora, a gente não viu expoente negativo na nossa vida. Não viu. Até o 8º ano, que a gente vê é potenciação, mas com expoente positivo. Tá? E mais adiante, a gente vai ver com expoente fracionário. Mas, por enquanto, a gente só viu com expoente positivo. A gente viu base negativa, mas a gente não viu expoente negativo. Então, a gente vai ver aí, a gente vai completar essas 4 tabelinhas, A1, A2, perdão, no exercício 1, a A, B, A, C e a D, né? E a gente vai... aqui, eu de volta. E a gente vai ver como é que fica o expoente negativo, tá? Eu preparei as tabelas já prontas, para a gente não perder muito tempo com isso. Eu acho que sim, viu, Tiago? Eu acho não, eu tenho certeza que sim, tá? E depois, Tiago, tudo que você for fazer, nesse instante, eu juro para você que não importa a nota, importa a participação, tá certo? Então, participar da prova ângulo agora é bastante importante. Não fique com medo da nota. Eu tirei 3, eu tirei 5, eu tirei 10, não importa isso, tá? O que importa é você participar. Alexa, escreve para mim, por favor. De nada, Tiago. Alexia levantou a mão. Escreve aí, Alexia, por favor. Tá. Sempre, toda vez que aparece esse negócio aí sempre sem problema, Alexia, tá desculpada. Toda vez que aparece esse negócio de levantar a mão, geralmente é engano, geralmente o aluno enganou. Ó, vamos lá? Então, a gente está lá na página 465, no 1A. Então, eu fiz isso daqui, ó. Espera aí que eu vou dobrar a tabela. Ó, se não aparecem as duas, aparece a A e a B. Tá certo? Ó, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 5 vezes na multiplicação. Então, 2 elevado à quinta dá 32. Tá certo? Depois, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 4 vezes, dá 16. E eu não sei se você percebeu, mas aqui já dá para perceber um negócio, ó. Do 2 elevado à quinta não tem como mais acessar o plural. Não sei, meu amigo, não sei. Não sei te dizer do plural. Viu, Luigi? Não sei te dizer do plural. Ó, do 2 elevado à quinta para o 2 elevado à quarta, eu dividi por 2 aqui o resultado, tá percebendo? Ó? Então, quando eu subtraio 1 no expoente, ó, o expoente ficou 1 menor, né? Eu dividi aqui pela base, ó, peguei o valor da base e dividi aqui, ó, certinho? Depois, 2 elevado à terceira, deu 8. É 2 vezes 2 vezes 2. E se eu não quiser calcular a potência, eu posso pegar o resultado aqui, ó, e dividir pela base. Tá certo? Desculpa. Aqui, ó, 2 elevado à segunda é 4. Eu tinha errado, eu tinha colocado um 2 aqui, ó. É 4. Depois, 2 elevado à primeira é 2. Eu pego 4 e divido por 2. Ou eu pego a regra, né? Qualquer base com expoente 1 é a própria base de resposta, tá? E aqui, 2 elevado a 0 é 1. Também eu posso pegar a regra, que é qualquer base com expoente 0, resultado é 1. Ou eu posso pegar o resultado daqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1 também, tá? Agora a gente vai entrar no expoente negativo. Olha só. 2 elevado a menos 1, eu vou puxar para cá para a gente ver a tabela toda. 2 elevado a menos 1, eu subtraí um do expoente, não subtraí um do expoente? Só que eu peguei o resultado e dividi por 2. Não foi o que eu fiz aqui sempre, ó, desse lado da tabela? Eu não dividi sempre por 2? Então, aqui eu fiz igual. Eu peguei 1 e dividi por 2. Então, o resultado deu meio. Tá certo? Então, 2 elevado a menos 1, resultado deu meio. Eu não estou preocupado nesse instante com o expoente negativo em si, eu não preciso saber da regra.
O que eu preciso saber nesse instante foi o que eu fiz na tabela. Então, o que eu fiz na tabela? Eu apliquei a lógica. Até agora, até o 2 elevado a zero, ó, eu peguei esse lado todo da tabela e dividi. Eu já vou explicar, Bárbara. Ó, a Bárbara está perguntando por que virou fração. Ó, eu peguei esse lado da tabela e fui dividindo por 2, não foi? Então, se eu diminuir 1 no expoente aqui, eu vou dividir por 2 também. 1 dividido por 2. Eu coloquei a divisão, Bárbara, em forma de fração. Tá? Eu poderia ter colocado decimal? Poderia. Mas aí eu não vou... Aí eu não vou conseguir fazer um negócio, eu vou dividir a tela e vou mostrar para você por quê. Ó, eu estou nisso daqui, ó. 2 elevado à segunda é 2 vezes 2, que dá 4. Aí 2 elevado à primeira é só o 2. Eu peguei esse 4 e dividi pela base, que é 2. Tá certo? 2 elevado a zero, eu peguei esse 2 e dividi por 2, que deu 1. Aí 2 elevado a menos 1, eu vou fazer igual. Eu vou pegar esse 1 e vou dividir por 2, que foi o que eu fiz. Que foi o que eu fiz desse lado, do lado direito da tabela. Não foi? Eu não dividi sempre por 2. Ah, mas mudou o sinal do expoente. Não tem problema, eu não quero saber. O que eu fiz foi dividir por 2. Eu vou continuar dividindo por 2. Tá certo? A matemática é a ciência da lógica. Então, não fiz de um lado, eu não dividi tudo por 2. Eu vou continuar dividindo por 2. Tá certo? E aí ficou em forma de fração para não escrever em decimal, porque até agora eu não tive decimal nessa tabela, tá certo? Então não teve decimal, eu vou continuar sem decimal. Aí eu vou apagar isso. Ó, eu tô em 2 elevado a menos 1, que deu meio, não é isso? Esse expoente desse 2 aqui, ó, eu posso escrever isso daqui, ó, 2 elevado à primeira? Muda alguma coisa? Deixa de ser 2? Não, né? Então, eu vou escrever essa fração dessa forma aqui também. Posso escrever dos dois jeitos, com o expoente 1 ou sem o expoente 1. Bárbara, esclareceu? Escreve no chat aí para eu ver. Beleza? Ó, aí eu vou ter 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, eu vou pegar o meio e vou dividir por 2. Não é isso que eu estou fazendo? Agora a gente tem um probleminha, porque o denominador desse 2 é um 1, não é? E aí eu vou fazer divisão de fração. Ó, na divisão de fração eu mantenho a de cima e multiplico pela seguinte, pela de baixo invertida. Certo? Vai dar 0,25, perfeito. Mas eu não vou escrever em decimal. Eu não vou escrever em decimal. Ó, isso daqui vai dar 1/4. Tá certo? Na multiplicação de fração, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembra disso? No lugar do 4, eu posso escrever 2 elevado à segunda. Não posso? Tem alguma coisa de errado quando eu escrevo isso? E ó, então, olha o que aconteceu aqui, ó. 2 elevado a menos 2 ficou 1 sobre 2 elevado à segunda. Certo? Eu não sei se você está percebendo, mas esse expoente negativo aqui, ó, ele está aparecendo aqui embaixo, ó. Só que ele está aparecendo positivo. Então, quando eu tenho expoente negativo, eu jogo ele para o denominador, jogo para a parte de baixo da fração, tá? E inverto o sinal do expoente. Então, tem esse truque aí, né? Esse macete. Se você quiser usar como macete, fica tranquilo. Mas eu costumo pensar assim, ó. Eu jogo para o denominador e troco o sinal do expoente. Certo? Deu para entender? Aí eu estou com isso aqui, ó. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa tela, vou para a próxima. 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a menos 2. Opa.
2 elevado a menos 2, eu estava com isso daqui, ó. 1 sobre 2 elevado à segunda. Tá? Eu vou para 2 elevado a menos 3. Eu já sei como é que está esse esquema. Eu posso ficar dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 e tendo o trabalho de fazer a multiplicação de divisão de fração, fazer a multiplicação da fração, ou eu posso simplesmente usar o que eu já sei. Eu vou jogar para o denominador e vou trocar o sinal do expoente. Tá certo? E depois tem 2 elevado a menos 4. Eu posso pegar o 2 elevado a menos 3, que dá 1/8, né? E posso dividir por 2. Ou eu posso fazer simplesmente isso daqui, ó. Eu vou jogar no denominador com o expoente positivo. Beleza? Facinho. Né? Todo mundo entendeu? Dá uma faladinha, uma escrevidinha aí no chat. Escrevidinha é ótimo. Tá? Dá uma escrevidinha aí no chat. Aí a gente vai para... Vamos lá. Inverte a base e calcula o expoente negativo. Pode ser. Né? Pode ser. Nesse instante aqui inverte a base, inverte no sentido de colocar ele para baixo, pode ser. Todo mundo entendeu? Sofia sim, Maria Vitória sim, Alexia sim, Yasmin sim. Tá? Yasmin Marques. Oi, Yasmin Marques, tudo bem? Então, agora vamos lá para a tabela B. Tá lá assim, ó, 3 elevado à quinta. Olha, saiu um 5 imenso. Dá 243. É o 3 vezes 3 vezes 3. Não é isso? Vezes 3 vezes 3. O 3 vai aparecer multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Né? Então dá 243. Aí 3 elevado à quarta dá 81. O que foi que eu fiz? Eu peguei o 243 e dividi por 3. Tá? Eu posso fazer isso ou eu posso fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 multiplicado 4 vezes por ele mesmo. Tá? Mas eu fiz isso daqui. Eu peguei o 243 e dividi por 3, que é a base dessa tabela. Depois 3 elevado à terceira dá 27. Eu peguei o 81 e dividi por 3. Depois o 3 elevado à segunda dá 9. Eu peguei o 27 e eu dividi por 3. Depois 3 elevado à primeira dá 3. Eu peguei o 9 e dividi por 3. Certo? Então, agora eu vou para o 3 elevado a zero. Então, 3 elevado à primeira estava com 3. 3 elevado a zero vai dar 1. Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 3. Agora, 3 elevado a menos 1. Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 3. Concorda? Aí, o 3 elevado a menos 2. Eu vou pegar o 1/3 e vou dividir por 3 também. E aí você vai fazer divisão de fração, tá? Ou você vai pegar e fazer isso aqui, ó. 3 elevado à segunda positivo, você vai colocar no denominador, na parte de baixo da fração. Tá? Tranquilo? Deu para entender? Eu peguei esse expoente menos 2 aqui, ó, e eu joguei aqui embaixo positivo, tá? Depois, 3 elevado a menos 3 dá 1 sobre 27, que eu vou colocar aqui embaixo positivo. Depois, 3 elevado a menos 4 dá 1 sobre 3 elevado à quarta. Beleza? Tá? A gente vai parar na tabela B, aí na próxima aula, às 9h05, a gente faz a C e a D. Se você quiser ir indo na frente, vai tentando fazer, faz a lápis na sua apostila e depois a gente confere se estiver errado, tá? Tranquilo? Até aqui ficou tudo bem? Escreve aí no chat para mim.
Olha nós aqui de novo. Beleza, Yasmin. Obrigado, Thiago. Obrigado, Yasmin. Obrigado, João Vitor. O João Vitor apareceu aí na aula hoje, hein? Tá bom? Então, um abraço para vocês. Até daqui a pouco a gente conversa de novo. Um beijão.